E eu vou colocar um mute aqui agora, tá bom? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos passando aqui juntos. Fala conosco, glorifica o teu nome e ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui hoje, está aí me vendo, está me escutando, né? Aí atrás está o título da mensagem de hoje. Dá para você ler aí, ó. A maior necessidade de sua vida. E aí eu te pergunto, né? Qual é a sua maior necessidade? Se você fizer uma lista de 1 a 10, quais seriam as suas maiores necessidades hoje? Né? Então, depois você faz isso, que agora não vai dar tempo, pense em 10 necessidades, põe elas numa lista e as 3 primeiras vão ser as mais importantes. Eu tentei fazer isso e é difícil, para mim foi difícil alcançar 10 necessidades, eu alcancei 5. Primeira necessidade, para mim, tá, gente? Para mim, é crescer em Deus. A minha segunda necessidade é ser usado por Deus. Terceira necessidade que eu vi é um avivamento no nosso ministério. A quarta necessidade é a saúde, é a restauração da minha visão e a restauração física, né? E a quinta necessidade é a aprovação da minha aposentadoria devido ao que aconteceu comigo. Essas foram as necessidades que eu encontrei para mim, porque o resto eu entendi que eram desejos, sabe? Eram desejos. Então, às vezes a gente pensa, nossa, necessidade eu tenho 1 milhão, mas quando você começa a colocar no papel, você vê que não é bem assim. Mas aí o que acontece? Por que eu quis falar sobre, necessidade hoje? Porque Jesus Cristo ele já enumerou para nós 3 necessidades que nós precisamos na vida. E eu creio que todo ser humano precisa disso. Irmã Maria, seja bem-vinda. Todo ser humano precisa disso. E essas 3 necessidades se encontram lá no Evangelho de João, o capítulo de número 14, o versículo de número 6, que diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, veja bem, Jesus enumerou 3 necessidades para mim e para você. E eu vou falar sobre elas um pouquinho hoje. Você sabe que esse estudo é breve, né? Mas, de acordo com Jesus, uma das maiores necessidades que nós temos é um caminho para seguir. Ele disse assim: eu sou o caminho. E a pergunta que nós temos para nós hoje, a pergunta que eu tenho para você hoje é: você sabe para onde você está indo? Você sabe que rumo a sua vida está tomando? Aí, uma pergunta para nós: a gente sabe o que o pecado está fazendo com a nossa vida e qual caminho ele está nos levando? Ou seja, nós sabemos a rota que a nossa vida está tomando, qual direção nós estamos indo? É importante porque a gente fica, às vezes, tão preocupados, né, com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com contas para pagar, com saúde para cuidar, com família, filhos, esposa, maridos, pais, a gente fica tão preocupado com o trabalho, com tudo isso, que a gente se esquece de que nós estamos percorrendo um caminho. E Jesus disse assim: eu sou o caminho. Isaías 55, versículo 8, Deus diz através de Isaías isso: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Os caminhos que Deus tem para nós, eles são mais altos, eles são mais perfeitos, e eles, apesar dos nossos caminhos parecerem direitos, os nossos caminhos, às vezes, nos levam para situações problemáticas. Mas o Senhor disse assim: eu sou o caminho. Então, a maior necessidade que eu e você temos, que eu vou acrescentar na minha lista, é conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus da forma que ele quer ser conhecido. A Bíblia fala assim: se você me amar, como diz as Escrituras, não é da forma que
eu acho, não é da forma que papai e mamãe me ensinaram, é da forma de que o Senhor ensina através da Bíblia. Provérbios 14, o versículo 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo tudo correto, tudo certinho, mas Jesus está dizendo assim: olha, o que você precisa para a sua vida é comunhão comigo. O que você precisa na sua vida é andar comigo. O que você precisa na sua vida é me conhecer melhor. Fernanda, seja bem-vinda, querida. Ou seja, quando a gente não consegue andar por conta própria num caminho perfeito, Deus vai e faz o quê? Prepara alguém para andar com a gente. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho que é Jesus Cristo. E todos nós, eu, você, todo mundo está me vendo agora, todo mundo está me escutando, precisa de um caminho para seguir. Porque se a gente não tiver um caminho, a gente fica parado no tempo, não é verdade? Se a gente não tiver sonhos, se a gente não tiver desejos, se a gente não tiver goals na vida, a gente não faz nada. A nossa vida não muda, não cresce. Todos nós precisamos de um caminho para percorrer. E Deus nos pega pela mão e fala assim: olha, anda por esse caminho. Ande com Jesus, porque ele vai ser o seu líder, ele vai ser o seu condutor, ele vai ser o seu guia, e nesse caminho você não vai se dar mal. Lembra que eu li agora há pouco Provérbios? Há caminhos que parecem, né, que são bons, mas nos levam a uma derrota, nos levam até a morte. Mas quando nós temos o Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que nesse caminho nós vamos ser muito abençoados. Então, primeira coisa que deve ser uma necessidade na sua vida. Você precisa andar nesse caminho que se chama Jesus Cristo. Amém? José, seja bem-vindo, querido. Segunda necessidade que Jesus nos mostra através desse versículo de João 14, 6. Todo mundo precisa de uma verdade para crer. Uma verdade para quê? Jesus disse: eu sou o caminho, e ele disse: eu sou a verdade. Não existe uma pessoa na face da terra, nenhum ateu, que não consegue viver sem crença, sem crer em alguma coisa. Me mandaram um vídeo agora há pouco de um avião que um dos motores pegou fogo e alguém filmou as pessoas dentro do avião. Não tinha uma pessoa ali calada, estava todo mundo clamando a Deus. Até quem não era crente estava dizendo: Deus, ajuda a gente, porque nós temos isso em nós. Todo mundo precisa viver uma crença. Ninguém consegue viver sem crer em alguma coisa. Ninguém consegue viver sem ter uma filosofia, uma ideologia ou uma religião. Isso é algo que o mundo inteiro tem. Não é coisa de brasileiro, não é coisa de americano, é coisa do ser humano. O ser humano, ele tem essa necessidade. E essa necessidade é porque Deus nos formou dessa maneira. Deus nos criou de uma forma onde a gente tem que ter comunhão com Ele. Ninguém consegue ser feliz sem ter comunhão com o Senhor. Mas o problema é que se existe tantas coisas sendo ensinadas, tantas coisas sendo criadas pelo ser humano, por isso que eu disse assim, é necessário ter uma verdade. Na verdade, eu quero dizer para você que é necessário ter a verdade. Qual verdade? Jesus não é uma crença, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma religião, ele é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar de forma o quê? Autêntica, porque Jesus, ele é autêntico e ele é real. Foi ele mesmo que disse lá em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando a gente conhece a Jesus, a gente é liberto por ele. Liberto do quê? De tudo aquilo que não presta para nós, de tudo aquilo que a gente foi ensinado, que não fez, que atrapalhou nossa vida, de tudo aquilo que é mera invenção de homem. Jesus nos liberta de tudo isso. Todos nós precisamos de uma verdade para crer. E essa verdade é Jesus Cristo. E essa verdade é a qual, quando a gente crê, a gente é liberto de tudo mais. Eu participei, antes de eu me converter, antes de eu entrar numa igreja evangélica, eu fiz
eu não vou dar nome aqui, mas eu participei de muitas religiões, eu participei de muitos movimentos, porque eu achava que ali eu encontraria a verdade que ia mudar minha vida. E eu não estou dizendo que essas religiões, isso aí era tudo feito, coisa para te maltratar, não, não. Mas um dia que eu tive um encontro com a pessoa chamada Jesus Cristo, eu fui liberto. Eu mudei. E agora são 30 anos servindo a Deus e não tem nada que mude isso, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, primeira coisa que eu e você precisamos na nossa vida, que Jesus disse que é uma necessidade. A gente precisa de um caminho. Aí ele diz assim: vocês precisam de uma verdade. E o terceiro ponto que eu vou falar hoje, ele diz assim: você precisa de uma vida para viver. O que que eu quero dizer com isso? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse eu sou uma vida, ele disse eu sou a vida. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, quando a gente tem essa vida que é Jesus Cristo, nós temos abundância de tudo. E eu sei que quando a gente usa o termo abundância, a gente já assume que é uma abundância de dinheiro, é uma abundância de bens materiais, mas a abundância que eu estou falando para nós hoje é uma vida que significa algo, é uma vida que dá sentido à nossa vida, é uma vida que gera satisfação, é uma vida que gera paz, é uma vida que gera esperança, é uma vida que gera alegria, é uma vida que gera vida abundante para nós. Então, Jesus está falando dessa vida, que é Ele. Então, o que, que acontece? A vida dele em nós produz tudo o que a gente precisa e muito mais. Muito mais além. Muitas das pessoas que a gente conhece hoje que não estão felizes, elas não estão felizes porque está faltando alguma coisa. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas que têm tudo, mas não têm felicidade. Tem tudo, tem carro bom, mora em apartamento, casa boa, os filhos são uma benção, parece que está tudo maravilhoso, não falta nada, mas eles nunca estão satisfeitos, porque o que falta para eles é estar com Jesus Cristo. A maior necessidade nossa é andar com Jesus Cristo. Sabe? Andar com o Senhor. Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que nós precisamos, querido. A maior necessidade nossa é de que Cristo viva em nós. Porque quando a gente tiver a comunhão com Cristo que Ele quer ter com a gente, olha, a gente vai, eu sempre falo isso, nós vamos encontrar o verdadeiro significado da felicidade. Nós vamos encontrar o verdadeiro significado da paz. Porque paz não é ausência de guerra. Paz é ter paz mesmo quando a gente está passando pelas piores guerras possíveis. Você entende? É em Jesus que a gente encontra essa paz. Jesus diz assim: eu sou o caminho que você deve seguir, eu sou a verdade que você deve acreditar, eu sou a vida que você deve ter esperança. Ele é o caminho que é imperecível, ele é aquela verdade que é infalível, ele é a vida eterna. Jesus é o mais nobre dos caminhos, ele é aquela verdade última e ele é aquela vida verdadeira, abençoada. É isso que Deus tem para nós. Em outras palavras, Jesus hoje está dizendo assim para nós: olha, se você fizer da sua necessidade número 1, eu, se você andar nos meus caminhos, você vai conhecer a verdade vai te libertar e a verdade vai te trazer a vida eterna. Então, hoje, queridos, a minha mensagem para nós é essa: é simples. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que nós precisamos para nós hoje. Que essa seja a maior necessidade da nossa vida. Andar com o Senhor Jesus. Andar com Ele. Conhecê-lo cada vez mais. Confiar de que Ele está com a gente.
Saber que quando eu levanto pela manhã, lá Ele está. Saber que enquanto eu estou andando durante o dia, Ele está do meu lado. Enquanto eu estou dormindo, Ele está me guardando. Quando eu estou passando por lutas, Ele está me segurando nas mãos. Quando o caminho fica difícil, Ele não me deixa sozinho. Você entende? Queridos, a melhor coisa que eu e você podemos e devemos fazer é fazer de Jesus a prioridade número 1 da nossa vida. Veja que eu não disse a igreja, apesar que a igreja é muito importante para nós, com certeza. Eu não digo se a igreja, mas ela é importante para nós. Mas antes da igreja, a gente precisa ter comunhão com o Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus, conhecê-lo mais. E olha, muitas das vezes, aquela coisa que a gente acha que vai trazer alegria para nós e nunca chega, é porque a gente não está andando com Jesus. Quando a gente aprende a andar com o Senhor, quando a gente aprende a caminhar com Jesus Cristo, e eu estou sendo bem claro, Jesus Cristo, quando a gente anda com Ele, queridos, realmente, a gente tem uma vida e uma vida em abundância. Porque é Ele que traz essa abundância na nossa vida. É Ele que traz essa alegria que a gente não consegue explicar. É Ele que nos dá aquela paz que também é inexplicável. É Ele que, sabe? E sim, Ele pode, se Ele quiser, te fazer ter rios de dinheiro. Ele pode, tudo pertence a Ele. Mas a abundância que eu estou falando é a abundância de ter paz no espírito, de estar grato em tudo, de poder dizer, Senhor, olha, o meu dia foi uma benção porque o Senhor anda comigo. Ele não vai andar com a gente tem que andar com ele. A gente tem que a única coisa que ele vai fazer é: estou aqui, batendo na porta, abre e você vai ver o que eu vou fazer. Então, hoje, o meu conselho para nós é: abra o seu coração e deixa Jesus cuidar. Abra a porta do seu coração, porque ele entra, ele muda, ele transforma, ele limpa e quem ganha somos nós. Tem uma música de um pastor que ele foi na nossa igreja há quase 30 anos atrás. Eu nem sei se ele está vivo, mas a música dizia assim: eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nessa sociedade, ele me aceitou, ele me quis. Eu entrei com a fé que ele mesmo me deu. Nessa sociedade, quem lucra sou eu. Irmãos, sabia que Deus é Deus sem eu e você? Ele continua Deus. Ele não precisa de nós para ser Deus. Jesus não precisa do Chiquinho de joelho na frente dele para ele ser Jesus. Mas agora eu preciso dele na minha vida para me ser alguém. Eu preciso dele na minha vida para vencer mais um dia. Eu preciso dele na minha vida para poder fazer a diferença na vida de alguém. Então, nessa sociedade, quem ganha é nós. Quem ganha é nós. Então, ponha Jesus como prioridade na sua vida e veja o que o Senhor vai fazer. Eu não estou aqui falando de prosperidade, não, não. Eu estou falando do íntimo do nosso coração. Porque quando a gente permite Jesus trabalhar, ele entra dentro de nós e ele vai nos mudando de dentro para fora. E essa transformação de dentro para fora é o que a gente precisa. Amém? Fecha teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esses momentos. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É tudo que a gente precisa. Então, que hoje, Pai, a gente possa ver isso, que a gente possa entender isso. Ajuda-nos, Senhor, a fazer de Jesus a prioridade número 1 da nossa vida. E com Jesus, Senhor, como prioridade na nossa vida, nada vai faltar, porque o Senhor cuida do resto. Abençoa cada um que está me vendo neste momento, abençoa cada um que está me escutando. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dúvidas. Visita cada um agora, Pai, em nome de Jesus, e glorifica o teu nome, Pai, dando a cada um dos teus filhos a vitória que eles precisam nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, eu te agradeço e eu te louvo por esse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém.